seja bem-vindo a mais uma transmissão, mais uma entrevista especial aqui no Clube do TID. Hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023, nós vamos falar sobre grãos. Vamos falar exatamente sobre o mercado, sobre a próxima safra e, lógico, comercialização do feijão. Para isso, nós vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio especialista, o senhor Feijão, doutor Feijão, Marcelo Líderes, que já está conosco. Marcelo, é um prazer conversar contigo nesta sexta-feira aqui no Tempo e Dinheiro. Prazer é meu, Braga. É sempre bom conversar com vocês e com os produtores que acompanham de perto aí. Bom, antes de mais nada, em qual cidade você está no Brasil nesse momento? Hoje eu estou em Mafra, Santa Catarina, norte de Santa Catarina, onde minha família reside. A gente veio aqui dar uma olhada como é que estão de perto, né, o nível dos rios aqui, ver de perto qual é o tamanho do risco, né, qual é o tamanho do estrago que já está ocorrendo aqui no norte de Santa Catarina. Agora chove muito ainda, isso, lógico, além dos transtornos aí com relação à própria transbordamento dos rios em Santa Catarina, esse alerta foi feito inclusive aqui durante a programação, Ronaldo Coutinho sempre atento a essas informações. Algum problema mais específico com relação à próxima safra de feijão aí no estado? Não tem dúvida, tá? A chuva e o volume de chuva foi realmente bastante grande, bastante importante. E a gente teve o transbordamento na área urbana atinge as casas, enfim, muda a rotina das pessoas, né? São cidades aqui que têm essa característica de estarem próximas ao rio, e tem o transbordamento onde você tem as várzeas do rio também acabam sendo afetadas, onde há uma várzea que foi invadida pelas águas, com certeza vai precisar depois de um replantio. Há um outro aspecto, que é o aspecto do encharcamento. Se você tem um volume concentrado de chuva muito grande, como aconteceu agora, né? Nós tivemos, para amanhecer ontem, nós tivemos um dia inteiro de chuvas, depois uma noite inteira de grande volume de chuva. Então, isso traz dano às lavouras. Existem algumas lavouras que já haviam sido, nessa temporada, afetadas por diferentes problemas climáticos, aí alguma coisa de granizo. Também na outra frente fria tiveram excesso de chuvas. Então eu diria para você que não é nada que possa ser quantificado hoje, mas certamente vai entrar na planilha dos produtores como débito, porque dessa situação você não tira mais produto das lavouras. Você vai acabar tendo alguma quantidade a menos, de alguma forma, há sim um prejuízo. Bom, qual a característica de qual feijão é plantado aí na região de Mafra? O Planalto Norte de Santa Catarina, sul do Paraná, é predominantemente área de plantio de feijão preto. Até pela característica de clima, de dias chuvosos, isso acontece com frequência. E o feijão preto é menos suscetível às manchas, né, que ocorrem nos feijões cores, como o rajado e o feijão carioca. O feijão preto é uma região aqui, eu diria, de excelência de produção de feijão preto. Bom, agora essa situação em Mafra, assim como nós conversamos agora há pouquinho com o Brandalize, o problema de feijão também no estado do Paraná. O Paraná também está enfrentando problemas com essas chuvas e é outro estado produtor do feijão preto também, não, Marcelo? 90 e tantos % do feijão preto é produzido no estado do Paraná em 2 safras. Nessa que é plantada agora, e depois na segunda safra, que é plantada entre janeiro e fevereiro. É bastante importante, são 111 mil hectares. A Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná identificou uma área menor quando comparada à área do ano passado. Isso não é a primeira vez que acontece, nós devemos estar aí na 6ª ou 7ª redução em seguida uma da outra. Cada nova safra nós temos uma nova área menor sendo registrada. Mas, eminentemente, esses 111 mil hectares, acredita-se que ele deve ficar entre 60% e 70% de feijão preto, 30% no máximo de feijão carioca. O que houve aqui, pelo menos é a leitura que nós estamos fazendo num primeiro momento da situação, é uma redução, por exemplo, 111 mil hectares, a área total.
a área de feijão preto não está sendo reduzida. Então, você tem uma pequena redução na área de feijão carioca. A região que planta o feijão carioca, nesse período, seria ali, traçando uma linha entre Ponta Grossa e Guarapuava, dessa linha para cima é feijão carioca. Daí até encontrar do lado direito o estado de São Paulo, naquela região ali de Tararé, a região de Venceslau Braz, Arapoti, essa região, passando ali pelos Campos Gerais, é uma região que planta bastante feijão carioca nessa época, mas não mais do que 30% da área. Agora, Marcelo, a gente está conversando inclusive com o Marcelo Líderes, né? Eu falei do Dr. Feijão logo no começo, mas é uma homenagem, sem dúvida, a esse que é um dos maiores especialistas na área do feijão, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão, que tem organizado vários eventos, Brasil afora, para poder mostrar a importância, até mesmo para o próprio governo, a respeito desse importante alimento que se produz aqui no Brasil e que muitas vezes não tem a devida atenção, o devido valor nesse sentido. Marcelo, essa questão das chuvas, né? O Sul tem sofrido muito, né, características do El Niño, outras regiões do país, a seca que ainda impediu o plantio de outras cultivares, soja e até mesmo o início da safra 23-24. Essa questão relacionada ao clima interfere nessa redução de área, como você mesmo disse, ou é a questão da competitividade em relação a outros grãos, como a soja, por exemplo? Existe essa competição direta ou não? Existe a competição direta, por exemplo, no estado do Paraná, que é o estado que, somando feijão preto e feijão carioca, é o estado que mais produz feijão. Nesse ano de 2023 chegou a cerca de 23%, coincidência do número aí, cerca de 23% do feijão nacional foi produzido no Paraná, depois 19 e tantos por cento em Minas, e aí você tem uma série de outros estados. Então, qualquer coisa que ocorra no Paraná e em Minas tem um impacto direto no feijão. Como eu comentei, que o estado do Paraná ele tem uma produção maior atualmente de feijão preto, tanto que, apesar do Paraná ter a maior área, a maior produção do feijão, que é o mais consumido no Brasil, que é o carioca, ela vem lá de Minas Gerais. Então, se você tem um produto que depende de estar na mesa dos brasileiros todos os dias, você vai ter impacto, sim, quando você tem uma competição, por exemplo, na primeira safra aqui no Paraná, principalmente com a soja. Reduzem a área de feijão da primeira safra, e ela vem reduzindo, como eu comentei, pela 7ª vez na sequência, né? Ela reduz porque aumenta a área de soja. Na segunda safra, nós temos até um certo aumento de área plantada no Paraná, mas aí entra pesado os problemas climáticos. Em termos de Brasil, você tem a segunda safra competindo, principalmente no estado do Mato Grosso, com o milho. Então, de onde está vindo o feijão que abastece? Ou qual é a safra que está crescendo em termos absolutos? É a safra irrigada. A irrigação é o caminho para que nós possamos ter aí um abastecimento de feijão um pouco mais perene. Só para você ter uma ideia, pouco se comenta, mas é cada vez mais frequente a quantidade de produtores que colhem sob irrigação nos meses de agosto, setembro e outubro e fazem a comercialização depois, até janeiro, fevereiro. Não é incomum negociar o feijão que foi colhido em outubro lá no mês de março, abril do próximo ano. Porque o que o mercado foi descobrindo? Que como diminui a área da primeira safra no Paraná e não aumenta a área da primeira safra no restante do Brasil, você tem um período de preços maiores no primeiro semestre do ano, normalmente nos primeiros 4, 5 meses do ano. Então, nós estamos dando atenção a isso, sugerindo ao governo, inclusive, mecanismos que possam vir a ajudar os produtores a carregarem esse estoque do produto irrigado. Porque é interessante isso, né? Mas é muito fácil de entender. Não adianta você dizer que durante um período, durante 1 hora numa sala, faltou oxigênio só 15 minutos para quem estava lá dentro. O resto, na média, ficou ótimo. Em 15 minutos, morreram quantas pessoas? Né? Então, se você olha para a produção de feijão em termos de média do ano,
talvez você ache que está tudo bem, mas não está. Teve um momento que nós tivemos R$ 400 ao produtor e tem momentos que nós temos agora 180, nós tivemos aí durante o mês de setembro 180, 190, R$ 200 ao produtor. Nós precisamos encontrar mecanismos, e aí a armazenagem é uma delas, e dar ao produtor uma capacidade financeira de bancar esse estoque, carregar esse estoque para que o brasileiro tenha feijão de qualidade por mais tempo no ano, mesmo tendo uma safra concentrada. Agora, essa questão da armazenagem esbarra em algumas questões óbvias, né? Imagina-se que geralmente a armazenagem fica por conta do empacotador que está lá e recebe do produtor todo esse feijão. A proposta seria o contrário, de segurar o produtor, armazenar e esperar melhores preços. Seria essa uma alternativa? Mas ele tem lá problemas com relação aos silos, né? Tem que carregar o milho, tem que carregar outros grãos. Como é que iria resolver essa situação da tua avaliação, se esse realmente seria o caminho, Marcelo? Nós temos nas estruturas de feijão no Brasil, o Paraná, então, é um estado que produz bem. As cerealistas que voltam para a comercialização de feijão no Paraná, elas ficam, em parte, ociosas, se ela não é uma empacotadora, a partir do mês de maio, junho, já escoou o feijão que tinha, e é justamente no segundo semestre que você vai ter a produção lá, isso acontece em Minas também, vai ter a produção da terceira safra. A terceira safra não dá no Paraná, mas ela pode, em algum grau, ser estocada, se for necessário, nessa região. É necessário também buscar envolver, e aí está um objetivo nosso para a semana que vem, nós vamos acompanhar de perto o primeiro Congresso Brasileiro das Cerealistas, vai ser em Foz do Iguaçu. Ele é uma iniciativa da ACEBRA, Associação dos Cerealistas Brasileiros. Esses cerealistas não são cerealistas de feijão, e eles desconhecem muitas vezes quais são os timings, né, da nossa operação de feijão. Então, é possível, claro, é necessário ter mais armazéns, carregar estoque implica em armazéns também, mas nós irmos buscando algum tipo de aproveitamento de espaço que eventualmente fica ocioso num lugar ou no outro, achar saídas. Então, não vamos achar saída no Mato Grosso, onde falta espaço para milho, para soja. Talvez seja desafiador em algumas regiões de Minas, talvez Goiás tenha um pouco mais de área, o estado de São Paulo talvez possa entrar também aí nesse levantamento de armazenagens e ver qual é a possibilidade, porque o feijão tem uma característica de poder ser armazenado em bags e armazenado em sacaria, diferente do milho e da soja. Então, um armazém de fundo chato, eventualmente, pode vir a ser interessante armazenar alguma coisa. Mas ou nós partimos para isso, né, e esse elemento, esse gap, esse desafio, ele está presente, inclusive, no movimento Pro Feijão que nós lançamos em Brasília durante o fórum, né, o 9º Fórum Brasileiro do Feijão, aí no mês de setembro. Por quê? Porque nós precisamos pensar nisso, precisamos chamar a atenção dos gestores públicos para isso e da oportunidade que existe para fundos e para os recursos, inclusive, serem remunerados por isso. Né? O dinheiro tem custo, ok. Será que a valorização do feijão não paga esse custo? Atualmente, eu digo para você, sim, ele paga esse custo. O que precisamos fazer é agora ter como setor, e daí não adianta a área privada sozinha fazer isso, nós precisamos ter como setor, com o apoio do governo, uma gestão dessa situação que veio se colocando nos últimos anos. Mudou totalmente o feijão. Nós não tínhamos capacidade de armazenar porque o feijão perdia a cor. Hoje o feijão carioca, graças aos cientistas que tem no setor, ele permanece com a mesma cor. Nós tínhamos uma concentração na primeira e segunda safra. Hoje nós temos uma maior concentração na terceira. Hoje temos um mercado mundial atrás de feijão. Então, tudo isso pode ser colocado na mesa, né, e montado como um quebra-cabeça. As peças do quebra-cabeça estão todas na mesa. Mas é preciso começar a alinhar isso para que cada vez mais o produtor receba um preço justo,
né, e daí não é os 180, 190 que receberam em setembro, e que o consumidor também não precise pagar 12 a 15 reais pelo quilo. É um desafio? Mas a gente vive, né, de resolver os desafios que se colocam durante a vida aí dos setores, né, do setor do agro, do feijão, tem esse desafio aí. Eu acho que ele pode ser encarado e pode ser resolvido. Haveria a necessidade de um equilíbrio entre demanda, oferta, preço ofertado, oferecido ao produtor, sem dúvida nenhuma, seria algo que se busca, e você tem mostrado exatamente ao próprio governo federal a importância desse equilíbrio. Tanto é que não só esse evento foi realizado agora em setembro, vocês pretendem mensalmente, ou até um pouco mais do que mês a mês, percorrer esse Brasil afora, falar da importância de todas essas propostas do IBRAF, até em benefício do produtor, lógico, em benefício do feijão estar à mesa de todos os consumidores, não é isso, Marcelo? Exatamente. Nós temos aí algumas informações a levar para os produtores. Por exemplo, nós vamos percorrer Mato Grosso. São 6 eventos Pulse Day, que é um seminário de uma tarde. O que a gente leva nesse seminário? Leva informações técnicas, agronômicas, que tenham a ver com a região, novidades, manejos que venham a implicar ou impactar no resultado do produtor. E também temos uma palestra sobre mercado, apontando quais são as expectativas que nós temos de agora até maio do ano que vem. O produtor, durante o mês de novembro, hoje já em outubro, ele já está tomando decisões com respeito àquilo que ele vai plantar lá na segunda safra, no mês de fevereiro e março. Então, é oportuno que nós tenhamos esse contato com o produtor. O IBRAF também ele busca atender também as colheitas especiais. O que são colheitas especiais? Nesse caso específico do Pulse Day que a gente vai realizar no Mato Grosso, é dar atenção também ao gergelim. O gergelim é uma cultura que pode entregar um excelente resultado para o produtor, vem aumentando muito a área plantada. No entanto, como tudo, precisa se tomar cuidado e ter algumas ressalvas. É uma cultura nova, por exemplo, só para citar um fato, né, do gergelim. Então, o produtor busca fazer contratos, né? Então, não plante sem contrato essa nova safra. Isso pode trazer problema. No caso do feijão, quais são os feijões que são interessantes os produtores terem plantado lá para a segunda safra, pensarem em plantar na segunda safra? Nós vimos uma diminuição bastante grande da área de feijão calpi nos últimos anos, no Mato Grosso, onde vamos realizar esses 6. Né? Eles vão ser em Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, depois vem aqui para baixo em Primavera, Canarana e Querência. E levar para esses produtores quais são os feijões passíveis de serem produzidos ali e as perspectivas que tem de mercado para eles, além de informações agronômicas que possam ser agregadas. Né? Quem vai junto conosco aí vai a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, vai a Embrapa, temos o apoio do Sicredi lá nessa iniciativa, que é justamente levar também para o produtor as formas em que ele vai poder agregar algum resultado a mais, seja na produtividade, seja no preço, na comercialização do seu produto. Marcelo, antes de falarmos sobre preços, nessas tendências, lógico, referências, que o mercado sempre precisa de referências de preço, você falou a respeito da questão do gergelim, né? Para o produtor que está avançando, ter um contrato nas mãos, e as outras pulses, aí, por exemplo, grão de bico, lentilha, ervilha, estão avançando também ou não? A ervilha tem avançado bastante, principalmente em Goiás, onde estão implantadas as indústrias, né, que enlatam, então ali vem aumentando bastante. A lentilha, nós ainda não temos uma cultivar que definitivamente possa atender a expectativa do produtor em termos de viabilidade econômica, ela não está tão viável ainda frente a outras culturas. O grão de bico, sim, o Brasil vem conseguindo melhorar, a Embrapa Hortaliças, o Dr. Varley lá tem conseguido entregar novas cultivares, pelo menos a cada 2 anos, e lentamente o Brasil vai encontrando uma fórmula para produzir o grão de bico e não importar, mas ainda somos importadores líquidos de grão de bico. Então, o que é que nós temos sugerido para a cadeia produtiva?
e é possível que nós, durante o próximo ano, tenhamos um envolvimento para fazer isso acontecer. É reunir as indústrias que distribuem, sejam as indústrias do enlatamento, enfim, do ready to eat, né, que é o pronto para comer, essas indústrias, e vamos chamar também quem são os produtores, cooperativas, enfim, quem produz no campo. Porque o que está faltando aí é comunicação. A empresa não se sente segura de que o produtor vai ter o grão de bico para ela, ela pega e importa esse grão de bico. Então, é óbvio que a importação eleva o custo, e tira uma possibilidade que o produtor brasileiro tem de ter mais essa possibilidade de plantio e, consequentemente, de ter uma rentabilidade sobre isso também. Mas essas são as dores de crescimento de um setor que vem encontrando o seu caminho. E isso é natural que aconteça. O que não é natural é a gente cruzar o braço e não fazer nada. Temos que ajudar esse setor a crescer. Bom, falando agora, finalizando contigo, conversamos, fizemos praticamente um resumo do que acontece no segmento. Precisaria mais tempo ainda para poder conversar contigo, explorar cada aspecto de cada cultivar, cada grão, enfim, das pulses especialmente. Agora, tendências de preços, né? Você disse que a saca chegou a valer feijão preto R$ 400, depois despencou, e às vezes o produtor e até o próprio mercado fica sem uma referência. Como é que você pode, lógico, acompanhar todas essas informações, não se perder diante dessas informações? Existe alguma referência no mercado? Você estava falando que existe um aplicativo já pronto para que o produtor siga atento a essas informações, não perca os melhores momentos para comercialização? É isso? Exato. Nós temos mantido nas mídias sociais o preço nacional do feijão. O que é o preço nacional do feijão? Desde 2017, nós começamos a coletar com um protocolo, né, um protocolo de coleta de informações, como é usado por Exalc e em outros mercados, e começamos, com a ajuda dos produtores, coletar esses valores diariamente do que acontece no campo. Não só de produtores, como de empacotadores também, os preços que eles estão pagando, corretores que fazem parte de uma base de informações que nós temos. E com isso nós temos o preço nacional do feijão, né? Está aí o endereço no Instagram, nós temos também lá no YouTube, enfim, se procurar IBRAF vai encontrar preço nacional do feijão em algumas das mídias sociais que nós temos. Então o preço nacional do feijão é uma referência que está sendo cada vez mais utilizada por plataformas que divulgam soja, milho e tinham dificuldade de ter uma referência, né? Porque diferente do milho, né, que tem base Campinas, o feijão, a base muda. Você tem uma época do ano no feijão carioca, que dependemos aqui de Castro, Ponta Grossa, essa região, depois vai lá para Paranapanema, daí a pouco mais importante é lá em Cristalina, daí a pouco muda para Unaí, e assim vai pelo Brasil afora. Então nós temos que ter condições de entregar para os produtores a referência de preço do dia. Então, aonde é a referência de preço hoje? No mês de setembro, é aquilo que está acontecendo com o feijão armazenado em Goiás, em Minas, principalmente no noroeste de Minas, e começa a ser importante agora o preço praticado no interior do estado de São Paulo, onde tem uma parte da terceira safra começa a ser colhida ali agora. Esses 3 pontos é que fazem o preço nacional do feijão. Não podemos nos ater àquilo que acontece em São Paulo, lá no Brás, né? Aquilo diz respeito à cidade de São Paulo e ao Brás. O que diz respeito ao abastecimento do mercado nacional, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, é aquilo que está acontecendo nas fontes. Feijão preto, por exemplo. É importante saber que o Mato Grosso tem algumas lavouras de feijão preto que são colhidas, e temos a referência lá também. Mas o que determina o preço do feijão preto no Brasil é a região norte de Santa Catarina, a região sul do Paraná, porque 80%, 90% da produção nacional estão nessa região. Então, constantemente, nós vamos buscando essas referências, agora elas já estão estabelecidas depois de todos esses anos, desde 2017, e levar cada vez mais, permitir que elas cheguem cada vez mais nos produtores, porque é horrível, né, se nós nos colocamos na situação do produtor, é horrível você ter um produto que você não tem certeza de onde vai sair a referência para você vender.
né? Não ter uma referência para você poder tomar as decisões, né? Tem que ter os números para poder tomar as decisões. E é isso que o preço nacional do feijão vem fazendo. Tá certo. Marcelo Líderes conosco, mais uma vez eu agradeço, certamente em outro momento voltaremos a conversar, falar sobre os preços, lógico, esse impasse que se faz presente diante de alguns momentos, lógico, oferta, demanda, consumo, preços, formação desses preços, está aí já preço nacional do feijão, tem uma referência já que foi falado inclusive pelo próprio Marcelo Líderes, já é uma grande saída, uma grande alternativa para o produtor ter essas informações, né, precisas. E, lógico, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação conosco. Até uma próxima, Marcelo. É sempre um prazer, um abraço a você, e eu sou apaixonado pelo feijão. Não consegui virar doutor, mas apaixonado pelo feijão com certeza. Sem dúvida nenhuma, você é a referência no setor. Doutor Feijão, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conosco aqui. Cada vez que eu for conversar contigo, você vai ser o doutor Feijão, não vai ter jeito. Valeu, Braga, valeu, Braga. Obrigado, Braga, um abraço para você. Um abraço, Marcelo. Bom, por aqui ficamos com essa transmissão e essas informações estarão disponíveis para você que nos acompanha diariamente aqui no Tempo e Dinheiro. Eu volto logo mais no fechamento do mercado nesta sexta-feira. Um abraço a todos, até logo mais.